E agora nós vamos falar sobre o processo de reprodução dos vírus, né? Como é que os vírus eles se reproduzem? Bom, para a reprodução dos vírus existem duas formas diferentes, né? Existe o processo lítico e existe o processo lisogênico. Então, ou o vírus se reproduz de forma lítica ou de forma lisogênica. Mas qual a diferença entre esses dois processos, professor? Está associado somente às etapas, como ele se realiza? Não. Uma outra forma de você diferenciar é que o processo lítico ele é um processo mais rápido, ele acontece de forma mais rápida, e o processo lisogênico ele é um processo mais lento, né? O vírus demora mais para se reproduzir, para se multiplicar, para se propagar no seu organismo. Enquanto o processo lítico é um processo que a propagação, a multiplicação dos vírus ocorre de forma mais rápida. Com isso, você consegue perceber, né, sentir os sintomas da doença de forma mais rápida, né, em tempo hábil para que você possa se tratar, para que você possa identificar a doença, entendeu? E eliminar o vírus, tá certo? Então vamos começar aqui pela primeira etapa. A primeira etapa chama-se adesão, né, aqui no processo lítico. Então, consequentemente, as membranas, as proteínas da membrana celular precisam, né, se combinar às proteínas do capsídeo do vírus. Acontecendo essa combinação, aí o vírus ele se encaixa ali, né, na membrana plasmática da célula. E aí, na próxima etapa, ele faz o processo de penetração, que é justamente na qual ele vai injetar aqui o seu material genético. Ele vai liberar o material genético aqui, depositar dentro da célula. E esse material genético, ele já se une ao material genético da célula com a intenção de se apropriar dele, né? De tomar de conta mesmo. Então, a penetração injeta o material genético, né? A adesão aceita o vírus. É o momento que a célula vai aceitar, vai se combinar com o vírus, tá? Próxima etapa é a biossíntese. A biossíntese você associa sempre a um processo de produção. Então, aqui, já que o material genético do vírus já se apropriou do material genético da célula, então o que é que vai acontecer? Vai ocorrer a produção de partículas virais. De cada uma daquelas partezinhas que eu havia comentado lá na estrutura dos vírus, né? Vai ocorrer formação de capsídeos, vai ocorrer formação de material genético, ok? Então, essa é a etapa da biossíntese, produção de partículas virais. A próxima etapa, cada capsídeozinho que estava solto, agora vai envolver o material genético, certo? Tá vendo que cada um já contém aqui o seu material genético no seu interior? Então, consequentemente, essa etapa nós chamamos de formação, né? Nós consideramos como sendo a etapa de formação de novos vírus. E para concluir a lise, nós temos aqui, né, o rompimento, né? Ocorre uma multiplicação muito grande de vírus aqui dentro, a ponto que a membrana não consegue suportar e ela se rompe, né? Ela sofre esse processozinho de lise. Lise significa rompimento. Então, acaba que os milhares de vírus que vão ser produzidos aqui dentro vão ser liberados, né? Os vários novos vírus vão ser liberados. Então, a lise é compreendida como a etapa da liberação dos vírus. Aí, aqui, eles já vão sair para parasitar uma outra célula viva, tá certo? E é assim que ocorre o processo lítico, tá? Processo de reprodução rápida. Um processo como esse, basicamente, ele leva em torno de, no máximo, 30 minutos para ele ocorrer. Então, consequentemente, é por isso que, às vezes, você tá ali, né, de boa, amanhece o dia bem, tudo. Quando chega a noite, já baixa aquela moleza, já começa aquela dor de cabeça, aquela coriza, né? Então, já é um sintoma de resfriado, já é um sintoma aí provocado por um vírus, né? Por isso que ele se manifesta de forma bem rápida, se propaga bem rápido mesmo, tá? Partindo para o processo, né, de reprodução lisogênica, tá? Nós vamos ter aqui, né, mais etapas, tá? Esse processo aqui ele acontece em mais etapas, ok? Basicamente, nós só vamos perceber aqui uma etapa nova, diferente lá da lítica, né, da reprodução lítica, ok? Mas vamos lá. O processo lisogênico,
ele está associado a um processo de reprodução mais lento, né? Como eu havia falado para vocês. Então, olha só como é que esse processo de reprodução ele acontece. O vírus, ele sofre uma adesão aqui, né? Ou seja, uma combinação das proteínas, né, do seu capsídeo com as proteínas da membrana plasmática das células, elas conseguem se encaixar, né, se combinar ali. E aí, praticamente, essa adesão a gente associa a uma aceitação do vírus, né? A partir do momento que o vírus ele é aceito, o que é que vai acontecer, né? Nós vamos para a próxima etapa, que é a etapa da penetração, igualmente lá no processo lítico. Então, ele vai injetar o material genético dele, né? E esse material genético, ele vai sofrer uma integração, ou seja, ele vai se integrar, se unir ao material genético já presente na célula hospedeira, ok? Em seguida, vai ocorrer um processinho de divisão. Então, o que era uma célula agora se transformou em duas. E o material genético, né, praticamente ele se divide por igual nas duas células. Então, a etapazinha da divisão nós não vimos lá no processo lítico, então, consequentemente, é uma etapa nova, o que acaba tornando esse processo mais demorado. A divisão celular, tá? Aí, em seguida, vem o processo da biossíntese, da produção de partículas virais, ok? Na próxima etapa, nós já vamos ter aqui as partículas virais já combinadas, né? Capsídeo com material genético, ou seja, nós já vamos ter aqui um novo vírus formado. E, por último, nós vamos ter aí o rompimento da célula hospedeira, por não suportar a grande multiplicação desses vírus. E aí acaba que ela se rompe e libera esses vírus aí para parasitar outras células vivas. E essa etapa nós chamamos de lise, tá? Liberação dos vírus. Então, consequentemente, nós temos lá no processo lítico são 5 etapas, no processo lisogênico são 6, né? Incluindo aqui a divisão, tá certo? Então, a diferença é essa. Lembrando também que esse processo lisogênico, né, a manifestação da doença ela vai acontecer de forma mais branda, né, mais demorada, e consequentemente isso é uma forma de praticamente você descobrir a doença, né, quando ela já está num nível mais elevado, quando ela já está numa situação mais complicada, né? Por exemplo, a questão do portador do HIV, né? As pessoas que possivelmente vão desenvolver aí, porque nem todo portador do HIV desenvolve a AIDS, né? Interessante colocar aqui. Mas essa doença ela vai se manifestando lentamente no nosso organismo, né? No organismo do indivíduo. Então, consequentemente, não é uma doença que você já consegue identificar logo assim, de cara, né? Dentro de 1, 2 dias, né? É uma doença que ela leva um tempo para você realmente associar os vários sintomas que ela vai apresentando até você chegar a identificar que realmente você tá ali com aquela doença, né? Ok?